Nelson Mandela, Martin Luther King, Madre Teresa de Calcutá, Albert Einstein, Jesus. O que todos esses personagens e muitos outros que fizeram história na humanidade têm em comum? E como isso te ajuda a sair do caos? É o que você vai aprender na aula de hoje, nessa série Saindo do Caos, produzida aqui pela equipe da Hopify. Eu, Thiago Magalhães, sou muito honrado de fazer parte desse projeto, junto com o Anderson Escopel. E aqui na mesa comigo para conversar esse assunto hoje, Márcio Leão. Tudo bem, Márcio? Tudo bem, Thiago? Olá, olá a todos que estão em casa nos assistindo nas redes sociais, no YouTube. É uma alegria estar aqui mais uma vez. E hoje uma mente jovem também para conversar com a gente aqui, Jonathan Silva. Tudo bem? Olá, Thiago, tudo bem? Olá, Márcio. Olá, você que está assistindo essa aula. Um prazer enorme estar aqui conversando com vocês. Tenho certeza que eu tenho muito que aprender e também um pouco a compartilhar. E esse tema será esclarecedor para todos nós. Claro, com certeza. Mais importante do que saber como sair do caos é saber o porquê sair do caos. Porque quem ainda não descobriu uma causa pela qual poderia morrer, ainda não encontrou o sentido de viver. Quando você sabe exatamente por que você está nessa terra, qual é o seu propósito, qual é a sua contribuição para a humanidade, qual é a coisa que só você pode fazer, aquilo que faz mais sentido para a sua vida, aquilo que te traz senso de realização, o motivo que te faz levantar todas as manhãs, tanto nos dias de escassez como nos dias de abundância. Aquilo que realmente te traz fôlego e energia. É exatamente esse porquê que te faz encontrar as respostas. Se você descobre o porquê, você vai encontrar o como, você vai desenvolver, você vai aprender. As outras coisas eu não direi que serão mais fáceis, mas serão possíveis, serão mais palpáveis. Essa é a força que você precisa para se recuperar desse momento difícil, sair do caos e nunca mais voltar para ele de novo. As pessoas nos procuram, Márcio, Jonatas, procuram a mim, a vocês, ao Anderson, perguntando o tempo todo o que eu faço, o que eu tenho que fazer, como que eu saio do caos. Está aqui, ó, uma dívida impagável, está aqui meu casamento, já se acabou, a esposa está pedindo o divórcio, o marido saiu de casa, eu estou em depressão, eu estou pensando na morte, o que eu faço? E as pessoas esperam uma dica, uma orientação, uma coisa rápida ali, Um manual. Um manual, né, que na internet está aqui pronto e tem vários vídeos ensinando um monte de coisas e na maioria delas pode-se dizer que inúteis ou fora do que realmente a pessoa precisa. Agora que ela já aprendeu vários passos nessa série conosco, chegou a hora dela desenvolver ou aprender ou descobrir, seria a palavra certa, qual é o propósito de vida dela. Nós falamos na aula passada um pouco sobre isso, trocar a visão terrena pela visão eterna. Porque todos esses personagens que eu mencionei, que fizeram história da humanidade, de Nelson Mandela, Madre Teresa de Calcutá, Jesus, eles não trabalhavam para pagar suas contas do mês, embora tinham contas. Eles não trabalhavam para comer, embora não tinham que comer. Mas eles trabalhavam, viviam, tudo na sua vida era intencional para cumprir um propósito que eles tinham na Terra. Nelson Mandela, lá na libertação do seu povo, Martin Luther King na causa dos negros, Jesus na salvação da humanidade, e por aí vai. Então, quando a pessoa entende ou descobre qual o propósito de vida dela, é aí que ela realmente tem força e ânimo, Márcio, para conseguir sair do caos. É importante que a gente venha saber o nosso propósito aqui. Por quê? Dessa maneira, a gente consegue ser eficiente naquilo que nós fomos colocados, o porquê estamos aqui. Não está aqui por passagem. E é importante a gente ter essa ciência. É importante a gente estar
na nossa mente que existe um propósito de vida para nós aqui. De repente, uma pessoa não vai acreditar em Deus, mas tem um porquê que existe, que essa terra existe, que as pessoas existem, o porquê você está aqui. Às vezes parece que estamos filosofando, né? Mas não. É importante que a gente venha saber para que a gente possa assumir a nossa responsabilidade. Tem gente que veio nessa terra para ser pai, e pai de uma pessoa importante. Então ele tem que se dedicar à sua vida para fazer aquilo dali com maestria, para que aconteça aquilo que ele foi feito com êxito na vida daquele filho que nasceu para ser uma pessoa que iria mudar a vida de pessoas como Jesus, por exemplo. O propósito de Maria foi um só. É por isso que você não vê Maria com um grande destaque. Maria não faz milagres, Maria não transforma pedras em pães, mas ela tinha um propósito, e o propósito dela foi maravilhoso: dar à luz a Jesus, educar a Jesus, guiar a Jesus até a idade do propósito. A partir daquilo dali, olha quem Jesus fez. Nós estamos aqui, o mundo todo fala de Jesus, a perspectiva de mundo muda após a sua morte. Então, ela descobriu o seu propósito e ela foi até o fim. E esse momento de caos que a pessoa está vivendo é o melhor momento para ela descobrir qual o propósito dela. Uau. É porque é o momento do silêncio. Sim. É o momento em que as minhas distrações acabaram, eu não estou mais tão ocupado com tantas coisas, porque tudo que eu tentei deu errado. A pessoa está no fio da navalha, no fundo do poço. A única coisa que ela pode é refletir sobre a vida agora. Acabou as opções. Desculpa eu te cortar. Pode falar. Mas eu acho muito interessante esse tema dessa aula, desse episódio, que fala sobre eu tinha um plano e Deus tinha um propósito. Eu me lembro quando o Salomão fala em Provérbios que muitos são os planos no coração do homem, mas o que prevalece é o propósito de Deus. Parece-me que a gente está em meio a uma sociedade, eu falo porque converso com muitos jovens, nas igrejas que eu vou pregar, nas igrejas que eu vou ministrar, eu percebo a falta de propósito realmente do que eles não sabem o porquê eles estão aqui. Eles não sabem, as pessoas têm uma grande dificuldade de conseguir definir por que você está nessa terra, por que você está neste local de trabalho, por que você está nesse estado. E essa é uma pergunta que nós deveríamos se fazer constantemente, porque senão não tem sentido. Não tem como eu conseguir explicar, não tem como eu conseguir me movimentar, caminhar para aquilo que Deus tem para mim. Eu acho, tipo assim, vocês têm um pouco mais de idade, mas vocês percebem Chama isso. de velho não, cara. Não, de jeito nenhum. Mas vocês conseguem perceber isso em pessoas mais velhas, vamos dizer assim, com a idade avançada. Elas ainda não conseguem clarificar o porquê elas estão aqui. E o sentimento é pior, porque é frustrante ela chegar numa fase que parece que a vida passou, mas ela não viveu. E eu digo para você que uma pessoa descobre o seu propósito, geralmente ele está ligado a 3 coisas. A uma das 3, pelo menos. Ou a um amor que ela tem, é uma paixão, é algo que ela ama fazer, que ele realiza, que ele dá mesmo tesão na vida. É uma paixão muito grande. O segundo ponto é um talento. O propósito está ligado, então, a um talento, algo que ela faz muito bem, uma habilidade única, algo que ela nem precisa treinar tanto. Alguém que treina uma vida inteira, ela com pouco treino, pouca prática, faz aquilo de forma exemplar, perfeita. Ou então uma dor. O propósito está ligado a uma dor que a pessoa sofreu, como alguém que, por exemplo, foi abusada sexualmente na infância. Tem a Joyce Meyer, que é palestrante, é pregadora internacional, e ela conta, foi abusada sexualmente pelo pai. Mas essa dor que ela sofreu, e ninguém merecia passar, não estou dizendo que estava nos planos e Deus é que fez, não. Sim. Aconteceu com ela. Só que essa dor lhe fez descobrir ou despertar para o seu propósito,
que seria ajudar mulheres que passaram algum tipo de trauma, seja abuso sexual ou algum outro trauma na vida. Isso fez essa mulher, né, que foi tão infeliz na infância, que é uma dona de casa, tem 3 filhos, tem netos, é uma senhora, mas que faz diferença na vida de milhões de pessoas, porque ela descobriu o propósito dela em meio à dor. Ela poderia se arrastar para o resto da vida com essa dor, ou ela poderia usá-la como forma de mudar a vida de outras pessoas. Quer ver um outro exemplo? O Viktor Frankl, que é um psicólogo alemão com origem judia, viveu na época do nazismo. E, resumindo a história, que é muito interessante a história dele, vale a pena até, né? Vale a pena essa pessoa pesquisar, ler algum livro sobre ele, ver um vídeo, porque ele tinha tudo para se matar. Porque ele foi, como a maioria dos judeus ali, sequestrado pelos nazistas, vamos dizer assim, forçado, passou por 3 campos de concentração, se separou da sua família, o pai morreu, a mãe morreu numa câmara de gás, a esposa foi obrigada a abortar a criança que estava grávida pelos nazistas. Depois a esposa morreu também, separou dele, por causa das lutas eles foram para lugares diferentes, para campos de concentração diferentes. Depois ele descobriu que ela morreu. E de tudo que sobrou, só uma irmã, que ainda viveu. Ele não tinha mais nada pelo que viver. Um caos completo. Completo. Ele via pessoas a todo momento sendo torturadas, sendo levadas para a câmara de gás. Ele não sabia se ia morrer ou viver no próximo dia. Não era a luta se ele sabia se ia comer ou não no outro dia. Ele não sabia se estaria vivo. Mas ao invés de entrar em parafuso e até se matar, o que ele fez? Ele começou a observar toda a sua volta. Ele, como psicólogo, tinha conhecimento do pensamento humano, de como o ser humano reage. Aquilo foi um laboratório para ele. Ele usou aquela experiência para aprender, para desenvolver-se, para fazer anotações. Eu não sei lá como ele arranjou pedaços de papel que ele roubava em algum lugar ali. E ele colocou um propósito dentro dele, que ele sairia daquele campo de concentração um dia para ajudar pessoas com a experiência que ele estava tendo ali, com a técnica, o método que ele estava desenvolvendo ali, que se chama logoterapia. Ele já se imaginava, ele visualizava entrando num auditório e falando para as pessoas, estudantes em faculdade, sobre isso. E exatamente esse propósito, esse porquê eu vou sair daqui, dava força para ele suportar aqueles dias. Deu força para ele não ficar louco, não se matar. Mesmo ali, ele ajudou outros, porque no campo de concentração, o que ele via muito era a pessoa pirar e se matar. Como que se matava? Ele tentava atacar um soldado nazista, obviamente os outros. Seria fuzilado. Era fuzilado. E ele começou a ajudar as pessoas ali dentro. Então, o propósito fez se tornar possível suportar aqueles dias tão terríveis. E não só isso, ele saiu de lá vivo, descobriu que a sua esposa havia morrido. Mesmo assim, por causa do propósito, ele superou essa dor. E ele, ao longo da vida, ainda fez palestras em 209 faculdades. Ele imaginou-se fazendo em uma. Ele escreveu 25 livros, ele casou de novo, ele teve filhos. A vida dele teve sentido, porque tinha um propósito. E é isso que é legal, Tiago, porque você acaba definindo quem você é em situações assim. Eu penso que você começa a saber do seu propósito quando você conhece o seu ser. Está diretamente ligado ao seu ser. Porque muitas das vezes a gente está naquele pensamento de fazer para ter, de fazer para ter. E quando você está nesse pensamento, você só faz pensando em você. Essa história é espetacular porque ele consegue salvar milhares de pessoas com seus ensinos, com a sua história de superação. E nós também precisamos entender isso, porque quando a gente começa a olhar para dentro do nosso ser, a gente vai querer mudar, porque sempre temos o que mudar, sempre temos o que melhorar, seja na nossa área familiar, seja consigo mesmo, seja dentro do trabalho, com as ações que a gente faz no nosso dia a dia. Estamos sempre precisando mudar.
E essa busca vai fazer com que a gente se direcione para o nosso propósito. Foi como eu falei o caso de Maria. Ela apenas queria casar com seu noivo, com José. De repente o anjo aparece e entrega para ela uma mensagem: olha, você foi escolhida, você vai gerar o Salvador. E ela pensa, aceita aquele desafio, né? E de repente ela está dentro daquele propósito e ela começa a olhar para dentro dela e ela começa a ser também uma pessoa melhor. Os atos de Maria é espetacular. Tudo que Maria projeta para Jesus deu certo. Que pessoa maravilhosa. Uma pessoa que arrebatava multidões através dos seus sermãos. Quantas pessoas Jesus ajudou a melhorar de vida através de cura, através dos seus ensinamentos. Olha que ensinamento maravilhoso que Jesus vai trazer quanto à relação do ser humano. Porque como que era naquele tempo que o povo estava acostumado? Se você brigasse com alguém te desse um tapa, você daria um outro tapa. Jesus disse, Era olho não. no olho, dente por dente. Justamente, Jesus falou, não, agora você vira. Se ele está te perseguindo, você vai orar por ele. Olha, é um ensinamento completamente diferente daquela época. E Jesus ajudou muitas pessoas a viver melhor com seus ensinamentos, a andar de uma maneira plena aqui na Terra. Então é isso, é descobrir também o seu propósito. Então, quando a gente consegue descobrir o nosso propósito, a gente consegue viver melhor, porque é a busca que você encontrou do ser. E, Tiago, sabe, uma coisa que chama muito a minha atenção é que quando nós falamos sobre propósito, uma coisa que eu encontro muito assim em meio aos jovens é a comparação. As pessoas deixam de viver o seu propósito porque elas começam a se comparar com o pregador tal, com o cantor tal, e deixam de buscar essa experiência própria com o Senhor mesmo, sabe? Porque quando eu olho assim para a Bíblia, que é o meu manual de fé, eu vejo que Gideão, ele descobriu o seu propósito enquanto ele estava malhando o trigo. Eu vejo também Davi, enquanto estava cuidando das ovelhas de seu pai, ele descobriu, ele foi chamado. Pedro, enquanto estava pescando, ele descobriu. Então, eu observo que a gente perde muito tempo se comparando com as pessoas, se comparando com o nosso próprio meio, que nós deixamos de funcionar. Por quê? Porque enquanto você está funcionando, enquanto você está caminhando rumo àquilo que Deus tem para você, uma hora ou outra você vai descobrir o seu propósito. Você entende? Sim. Entende? Não, eu entendi. Ou seja, a pessoa não tem que viver atrás de oportunidade, Exato. mas atrás do propósito dela. Isso aí. Não quer dizer que aquilo foi bom para ele, que vai ser bom para mim. Que está fazendo sucesso é que é bom. Às vezes, porque essa comparação e essa mudança, a pessoa fica pulando de galho em galho, e o que acontece? Ela não termina nada do que ela começa. Tem gente que tem 5 faculdades, não concluiu nenhuma. Tudo bem. Se ela está tendo sucesso agora, está dando certo, ok. Mas às vezes ela começou muita coisa não porque ela queria ou porque era o seu propósito de vida. É porque ela queria agradar alguém, ou porque ela estava se comparando a alguém, ou porque teoricamente aquilo era uma oportunidade, que lhe daria uma boa condição. Mas quando não está alinhado, ou não é por um propósito que você está fazendo, lá dentro da sua alma, não é por um propósito, aquilo perde o sentido. Então o propósito, para ficar um pouco mais claro, ele pode ser, como disse o Márcio, ser um bom pai, uma boa mãe. O propósito, ele pode ser um empresário que vai dar emprego a muitas famílias. O propósito, ele pode ser alguém que sofreu no seu casamento e que vai ajudar outros. Que teve uma família destruída e que vai ajudar famílias. Que vai ajudar pessoas que estão desesperadas com problemas de enfermidade, problemas depressivos, pessoas moradoras de rua, pessoas com a causa racial, né, pessoas que estão presas. A causa animal. Você vê que tem gente que ama tanto, que faz na sua casa, né, um lar para animais. Ou seja, ela esquece dela mesma por aquilo. Mas não existe propósito maior do que o que a gente vai falar na próxima aula. Você que está acompanhando a gente, você vai entender o maior propósito que existe e o como cumpri-lo. Nós vamos, na prática,
te ajudar a se localizar, qual é o seu lugar, como você vai cumprir essa missão. Você já descobrindo o propósito, ou agora sabendo que precisa se aplicar para descobri-lo, qual é a missão, o dia a dia, o que eu preciso fazer, qual é o meu papel? A gente vai mostrar para você na próxima aula. Se você acompanhou até aqui, está curtindo esse conteúdo, dá o seu like, mostra para a gente que você está acompanhando a série, deixa o seu comentário aqui. Você já descobriu o seu propósito? Você está em descoberta dele também? Não tem problema nenhum. Comenta aqui com a gente e compartilha esse vídeo para ajudar a outras pessoas. Que Deus abençoe você. Um abraço. Até amanhã.